Já estamos ao vivo. Ah, melhorou. Já estamos ao vivo. Pode falar que já começou. Mas cadê as pessoas entrando? Tem ninguém entrando? Oi, pessoal. Vamos entrando na nossa live. Hoje o tema vai ser muito, muito bacana. Gente, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Sofia. Junto com a Ariadne, eu criei o canal Entenda Direitinho, com várias dicas de direito para quem está estudando, prestando OAB, fazendo concurso público, e para as pessoas também que não são da área de direito, mas têm interesse, saber se virar sozinho, ser mais atualizado, né, nesse aspecto. E eu sou advogada especialista em direito constitucional e administrativo. E hoje eu invadi a live, na verdade, porque acho que assim como vocês, alguns de vocês, né, eu tenho ainda muitas dúvidas trabalhistas muitas dúvidas sobre audiências telepresenciais, né? E quero tirar essas dúvidas aqui com esses dois especialistas. Eu vou só chamar o. Ah, tá aqui. Vou chamar o nosso convidado hoje, que ele também vai participar. Só um minutinho, pessoal. Leite. Aí. Hoje a gente vai falar de audiências telepresenciais, como a doutora Sofia aqui já falou. E nós vamos ter uma ajuda do doutor Rafael Prado para nos elucidar sobre alguns probleminhas que ela pode causar, de repente. Acho que ele já está aí na live. Oi, doutor, tá ouvindo a gente? Olá, boa noite, tudo bem? Estou ouvindo sim. Beleza, vamos começar então. Doutor, a gente estava aqui se apresentando. Vou pedir para você se apresentar também, por gentileza, para a gente iniciar. Já coloquei o tema. Ah, eu vou tentar, enquanto você se apresenta, eu já vou fixar o tema aqui. Pode se apresentar, doutor. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Dr. Rafael Prado, do Leite Prado Advogados Associados. Eu atuo na área trabalhista já faz mais ou menos uns 7 anos. Durante 4 anos eu trabalhei em uma empresa de grande porte. Eu era coordenador da área lá e depois acabei abrindo meu escritório e estou aí já mais ou menos 1 ano e meio com o meu escritório, atuando preferencialmente na área trabalhista aí. E é basicamente isso. Agora a gente tá utilizando esses meios virtuais para poder fazer as comunicações, né? E aí a gente está aqui para poder conversar com o pessoal que deseja fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. A gente Então, dá a nossa pequena opinião aí sobre as coisas, né? beleza, doutora. Só esclarecendo aqui, pessoal, vocês que quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Apesar que a gente já me preparou um monte de questionamentos aí, que eu acredito que esteja de boa parte dos advogados que atuam aí, os mais atuantes, né? Então, tá tudo bem aí, doutor? Tá tudo bem. Que estão aí se preparando para fazer essas audiências telepresenciais, né? Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que saíram vários normativos, primeiro lá do CNJ, a Resolução 313, 314, que começou a regulamentar essa parte das audiências telepresenciais. Teve a portaria 61 do CNJ, que implementou a plataforma emergencial de videoconferências, entre outros atos que foram decorrentes desses, né? Então, para começar, doutor Rafael, eu já vou te deixar com uma pergunta. O senhor que já fez essas audiências, o senhor é ótimo, que a gente é amigo, eu estranho chamar de senhor, eu vou chamar de você, tá? Por favor. Você... Tão novo, né? Você que já teve essa experiência com as audiências telepresenciais, qual que está sendo a sua visão sobre elas? O sistema está fácil, de fácil acesso? Tem sido uma experiência boa, ruim? O que você acha? Fala aí pra gente. Olha, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo. Eu fiquei impressionado, na realidade, com o atendimento em geral, nesse caos que a gente está passando, né?
porque, querendo ou não, a gente não sabe o que está acontecendo. É uma novidade para todo mundo. Isso é algo novo para todas as pessoas, tanto partes quanto advogados, e também para os juízes, né, para as varas, enfim. A gente sabe que é uma situação totalmente nova, inovadora. Então, assim, pelo que eu estou percebendo, está sendo bem positivo essa nova situação que a gente está passando, e até, assim, o que eu vejo assim, o que eu acho que vai virar uma tendência essa situação toda. Por quê? Eu penso na prática. Nós acabamos atuando penso numa vara do trabalho só. Aqui das 90 varas que tem em São Paulo, mais Zona Sul, Zona Leste, enfim, são, sei lá, centenas de processos por dia, por mês, né, de audiências. E aí eu pego uma pauta que tem 20 audiências, por exemplo. E essas 20 audiências, com toda certeza, terão pelo menos umas 4 ou 5 ali que tem várias reclamadas. Então, imagina só uma audiência que tenha, sei lá, 6 reclamadas, e aí essas reclamadas, elas têm que levar 6 advogados, 6 prepostos, e o reclamante leva o advogado dele também, e tem o juiz, e tem o escrevente, enfim, só aí são 6, 12, 14, 16 pessoas envolvidas numa audiência. Uma audiência que a gente pode resolver, muitas das vezes essas audiências, elas são resolvidas assim, viu, gente? Vocês têm acordo? Tem alguma proposta de acordo? Não, não tem proposta de acordo. Então, vai ter perícia? Vai ter perícia. Qual que é o lugar? Vai ser na Rua da China, no 123, beleza. Então, tá delimitado ali. Vai ter prova para produzir? Vai. Qual vai ser? Testemunha? Tudo bem. Vai sair intimado? Não vai sair intimado. Então, tá bom. Todo mundo vai embora, tchau e benção. São 16 pessoas que estavam fazendo uma audiência que eu acho que eu demorei mais para falar sobre ela do que o ato em si. E aí, assim, acaba sendo um ato formal, evidentemente, mas burocrático, que a gente pode utilizar a tecnologia que a gente está utilizando hoje, num momento de total crise, para poder resolver de uma forma mais ágil. Então, imagina só que são 16 pessoas a menos fazendo um deslocamento para um prédio. Então, são 16 pessoas com X número de carros ou entrando no transporte público, que acaba afetando no trânsito, são pessoas a menos que acabam entrando no trânsito e entrando nos transportes públicos. A comodidade de você estar num local que fica melhor para você do que você sair ali e ter que ir, por exemplo, sei lá, o reclamante tem que ir para Barra Funda, mas a pessoa mora, sei lá, em Imbu. A pessoa tem que fazer um deslocamento de 2 horas, pegar trem e tudo mais, para ir até lá para fazer uma audiência de 5 minutos, né, e depois ter que retornar. Então, assim, na minha opinião, essas audiências, principalmente as mais simples, né, essas audiências mais tranquilas, elas poderiam e devem ser utilizada a tecnologia aí para facilitar tudo isso, né? Então a gente imagina só a facilidade que ia ser de 20 audiências, o juiz ter realmente, sei lá, 12 audiências ali que realmente precisam das partes, precisa do contato físico, né? Com todas as partes, enfim, e que a solenidade seja da forma física, né? Então, assim, eu estou vendo que é extremamente bacana, vai ser bacana, e eu acredito e torço para que seja uma tendência, primeiramente e exclusivamente, acho que a gente vai acabar conversando isso depois, mas as audiências iniciais, as audiências que a gente sabe que vai redesignar, que vai ter uma próxima. Aí depois a gente vai falar, talvez, de audiências de instrução, audiências, principalmente as audiências de instrução, oitiva de testemunha e tudo mais, que é uma outra situação que, na minha opinião, é extremamente negativa. Não deveria ter. Não deveria ter, não. Mas, Rafael, enfim. Deixa eu te perguntar, já que já entramos no tema, né? Você, assim, essa audiência telepresencial, ela serve para qualquer processo? Todos os processos podem ter esse tipo de audiência? Olha, na verdade, atualmente, os processos físicos, eles estão suspensos, né? Estão os prazos, todos os prazos dos processos físicos, em todos os âmbitos, eles estão suspensos. Então, não está valendo para os processos físicos. Agora, para os processos eletrônicos,
Na verdade, houve também, a partir do dia 4 de maio, que os prazos processuais retornaram, né, na realidade, também já houve entre aspas, uma fila de audiências que seriam respeitadas. Então, por exemplo, no dia 4 de maio, começaram as audiências urgentes que estavam com o tema Covid-19. E aí depois, gradualmente, eles começaram a liberar as outras audiências, e agora já no dia 24 de maio, se eu não me engano, já foram liberadas as audiências UNA e de instrução. Então, assim, as audiências... É faculdade do magistrado, do juiz, ou é obrigatório ter essas audiências? É facultativo. É facultativo. A minha câmera está dando problema, eu vou tirar aqui, aí eu vou segurar, fica mais fácil. É facultativo a presença, aliás, que a audiência seja telepresencial. O que eu estou percebendo é que as audiências, assim, como a gente teve um problema entre março, abril, de não ter nenhum tipo de audiência, né, nenhum tipo de prazo processual, então a pauta dos juízes deve ter ficado uma loucura para eles irem redesignando. Então eu estou percebendo que eles estão fazendo gradativamente para que consiga atender de uma forma célere, que o CNJ também acaba cobrando eles, né, de uma celeridade aí, e aí eles acabam readequando as audiências que foram redesignadas, e as novas audiências também eles estão transformando, tá? Então, assim, existiam audiências físicas, né, vamos dizer assim, presenciais, né, audiências presenciais. As presenciais estão suspensas, né, então sim, não tem nenhuma. Então, está terminantemente proibido qualquer ato presencial. Isso está bem claro em todos os normativos que saíram até hoje, né? Doutor, já aproveitando o gancho aqui, então você tinha falado, né, que os autos instrutórios, ou oitiva de testemunha, depoimento pessoal, que são atos mais complexos, também já estão sendo autorizados, mas a gente vê algumas dificuldades, né, de realização desses atos. Até por conta de, por exemplo, você vai ouvir uma testemunha, tem uma interferência externa que a gente sabe que pode haver, né, uma condução ali ilícita da testemunha. Então, como que fica agora? Tá autorizado, mas como é que fica, você acha, para a gente, nós advogados, essa parte instrutória de depoimento pessoal e tipo de testemunha, por exemplo? Olha, eu creio que assim... Você acha que é viável fazer agora, nesse momento? Nós, infelizmente, temos primeiro a gente tem que pautar pela boa-fé, né? Eu acho que isso deveria ser a base de todo e qualquer tipo de processo, na verdade, não só falando no âmbito do processo, mas, enfim, na vida, né? A gente tem que pautar pela boa-fé. Só que a gente vive num país no qual essa boa-fé, ela, muitas das vezes, ela é mitigada, né? Para não usar qualquer tipo de palavra ofensiva, né? Então, assim, a gente percebe que muitas das vezes não existe essa boa-fé. E em processo trabalhista, mesmo após a reforma, também não existe algumas das vezes a boa-fé, porque depois da reforma, realmente, essa situação de má-fé, ela acabou sendo alterada. Utilizando essa situação como base para ouvir partes e testemunhas, ter solenidade instrutória por meio virtual, nessa atual situação em que a gente está vivendo, porque como é uma novidade para todo mundo, algumas pessoas podem se beneficiar dessa situação. Então, eu acho assim que nesse atual momento em que a gente está vivendo, que agora que essas audiências que são telepresenciais, essas audiências virtuais estão sendo realizadas, que é algo novo para todo mundo, na minha humilde opinião, não deveria ter oitiva de testemunha sob hipótese alguma, porque nós não temos como ter uma comprovação. Uma segurança, aliás, né? Uma segurança de que, mesmo, por exemplo, mundo. Eu posso muito bem estar conversando, a gente está conversando aqui, poderia ser uma audiência, você é a parte, eu sou o juiz, ou vice-versa, e, por exemplo, eu como parte, aqui eu posso pegar um outro aparelho celular e tá filmando, e tá mandando para a testemunha, enquanto a testemunha está esperando o depoimento, ela prestar o depoimento dela.
Então, quem garante que não É por pode isso que acontecer isso? muitos juízes aqui do TRT da segunda região, em São Paulo, estão evitando designar atos assim, né, para audiências de instrução, porque eles sabem dessa dificuldade. Eu até soube de um caso de um amigo meu, advogado, que teve essa audiência marcada, mas ele fez uma petição, ele peticionou no processo e o juiz acabou deferindo no sentido de que não poderá ser realizada nesse momento em virtude dessas dificuldades mesmo, né? Não, realmente, assim, é algo que se torna totalmente inseguro, tanto para as partes quanto para a justiça em geral, porque a gente tá falando sobre o direito em si. Então, alguém pode se beneficiar da tecnologia, isso, claro que eles podem se beneficiar da tecnologia numa audiência física também, como muitas das vezes já aconteceu, de ter pessoa dentro da sala, como a audiência geralmente é pública, né? Então, pegar e deixar gravando enquanto a parte fala, isso pode realmente acontecer, isso, ok. Só que, pelo menos assim, estão todas as pessoas lá. A gente está vendo as pessoas. É um contato totalmente diferente do que um contato virtual, no qual, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto, no meu escritório, e pode ter outra pessoa do meu lado aqui, ouvindo tudo, e essa pessoa ser uma parte no processo. Como é que faz? Não existe, não tem como você ter uma segurança para que o direito em si seja definido naquele caso em concreto, né? Independente do resultado. E, evidentemente, que o resultado vai ser influenciado a partir do momento em que uma parte ela se beneficia, ou pelo menos tenta se beneficiar de utilizar de um outro mecanismo para poder ganhar, né? A palavra certa é essa. E deixa eu te perguntar uma coisa: quem tem que requerer a audiência? É o advogado, né? Ou é a vara que determina e faz a intimação das partes? Bom, primeiramente, assim, os advogados eles podem fazer o requerimento, isso já podia fazer anteriormente, desde que fosse uma audiência de conciliação, né? Então, as audiências de conciliação, a qualquer momento, os advogados podem pedir para o juiz: olha, juiz, quero conversar com a outra parte, nós já está trocando uma ideia aqui, vamos conversar com você aí pessoalmente para a gente resolver de uma vez por todas, beleza? Tudo bem. Aí os advogados peticionam pedindo a audiência de conciliação. Agora, nessas situações que a gente está passando de audiências telepresenciais, quem está resolvendo isso diretamente são as varas, né? É o juiz. A própria vara, né? Isso, mas eu, advogado, posso requerer também uma audiência, né? Sim, não que seja proibido, né? É permitido. Mas a iniciativa parte da própria vara, então, ela entra em contato com o advogado. Mas como é que ela vai entrar em contato com o advogado? Tem que ter algum cadastro prévio? Bom, primeiro de tudo, né, o princípio de tudo, o juiz despacha, né? Então, compete ao juiz despachar ali, e nesse despacho, na verdade, ele faz uma intimação para que os advogados se manifestem quanto a uma potencial tentativa aí de audiência telepresencial. Então, ele fala assim: olha, gente, eu estou marcando aqui para o dia 11 de junho, às 7 horas, a nossa audiência, mas, vê aí entre vocês se dá para fazer. Tá? Porque aí, se tiver algum impedimento, se vocês me apresentarem algum impedimento, como já aconteceu comigo, de ter colegas que falam: olha, eu não tenho webcam, eu não tenho um notebook, então meu cliente também não tem, então nem um celular, então eu não consigo participar da audiência. O advogado vai, peticiona, avisando: olha, eu não tenho como participar da audiência. Ok, a audiência vai ser redesignada para uma data futura, e aí a gente aguarda essa data futura quando a gente vai poder voltar nos fóruns, né? Então eles acabam cancelando. Tem um ato do TST conjunto lá com a Corregedoria da Justiça do Trabalho, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que fala que cabe a cada regional, né, elaborar os atos administrativos pertinentes. Isso está lá no artigo 8º desse ato, número 11 do TST.
Então, ele fala que tem que haver a comunicação para as partes, inclusive o Ministério Público, né, os advogados e testemunhas, e tem que ser feita a disponibilização no Diário da Justiça, do Diário Eletrônico da Justiça, né? Uhum, Se tiver previamente autorizado também, né? Mas a gente uhum. sabe, vamos mudar um pouquinho, que presencialmente, na maior parte das vezes, é do advogado a responsabilidade para providenciar o comparecimento das partes, das testemunhas para audiência. Mas e nesse ambiente virtual que está vindo aí para a gente? Os advogados vão ficar a cargo desse ônus também? Bom, vamos lá. Só para eu finalizar um ponto que seria bom falar um Ah, tá, pouquinho pode antes, falar, doutor. tá? Não, mas aí eu já aproveito o gancho, tá? Tá. Por exemplo, o advogado não, ou a parte fica impossibilitada, né, de conseguir comparecer na audiência telepresencial, o advogado peticiona lá, ok. Agora, quando o advogado e a parte ele tem disponibilidade de comparecimento, ele também tem que se manifestar, tá? A manifestação ela faz também por meio de petição, e Tá. aí você fala, não, olha, temos disponibilidade, ok, e geralmente, aí como compete a cada órgão jurisdicional, cada juiz, literalmente cada juiz pede algo diferente. Então, eu já peguei juízes falando assim, olha, me informe apenas o e-mail das partes que vão participar da audiência. Aí você informa lá o seu e-mail, o e-mail do seu cliente, ok. E também já teve juízes, né, que pediram até o telefone celular, o WhatsApp, para que Ah, é? possa deixar no processo, falar, olha, porque às vezes deu um problema no e-mail, eles te mandam um WhatsApp. Eu não cheguei a receber ainda, mas tem juízes que Princípio da pedem. informalidade, né, doutor? Exatamente. E aí o legal é assim, quando vai chegando próximo da audiência, então até 48 horas antes da audiência, geralmente eles já enviam antes, mas até 48 horas antes eles encaminham um e-mail para nós, esses e-mails convite mesmo, tá? Esses e-mails convite que a gente recebe para reuniões, né? Então eles mandam lá, por exemplo, sei lá, a primeira vara do trabalho de São Paulo está te mandando um convite para uma reunião da audiência que você vai ter, por exemplo, no dia 11 de junho às 19 horas. Aí você aceita lá, então já no sistema deles acusa que você recebeu o e-mail e que você já está ciente de que você vai participar daquela Ah, que audiência. legal. E aí, Tá. no dia da audiência, você recebe um novo e-mail na data e hora da audiência, informando que a solenidade vai iniciar. E aí você tem Ah, que perfeito. entrar lá no aplicativo, né? Para quem utiliza o celular pelo aplicativo, para quem entra pelo computador, baixa o programinha lá, é rapidinho para fazer o Tem um cadastro, é bem aplicativo para simples. celular, então? Eu não sabia. Tem um aplicativo, acho que é o WebEx, se eu não me engano, que chama da Cisco, Eu sei que WebEx, alguma coisa. a plataforma é a Cisco Webex, né, que a gente usa Isso, pelo computador, mas eu não sabia que tinha para celular também. Você baixa um aplicativo tem lá e entra na plataforma. celular e tablet, você consegue acessar. Hum, Então, assim, tá. é bem interessante. E aí você acessa, cadastra, acessa e tem, né, e participa da audiência. E aí é E algo o. bem... Oi, perdão. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Eu ia perguntar ainda em relação aos processos físicos, agora, assim, os tribunais, eles podem virtualizar esses processos? Sim. Bom, a tendência é que todos sejam virtualizados, né? Então é Mas aí importante. as audiências vão virar telepresenciais até nesses também, né? Sim, se caso virar o que é papel vai continuar sendo papel e não vai ter audiência, o que é papel virar tela de computador, pode virar audiência também para tela de computador. É que assim, é bem raro atualmente no âmbito da Ter justiça do físico trabalho ainda, ter né? audiência em processo físico. Acontece, Hum. evidentemente, mas é extremamente raro acontecer, sim. Aqui em São Mas Paulo, né? Mas em outros estados eu não sei se tá assim também. Quem for de outros estados aí, gente, estiver é na verdade. live, manifesta aí pra gente saber, porque a gente só sabe aqui de São Paulo, né? É, TRT 2 e TRT 15. pelo que eu já trabalhei eu trabalhava com Outros processos estados. durante todo o Brasil, assim, Tá meio que inclusive, uniforme, né? na verdade, em São Paulo, nós somos os mais atrasados, devido ao Ah, é? fato de ter muito processo, né? Então, a Hum, virtualização aqui dos processos, ele foi um pouquinho mais
mais demorado. Alguns outros estados, eles virtualizaram os processos muito antes de nós. O Paraná foi algo muito bom que eles fizeram lá. Goiás também teve uma virtualização muito interessante na época. Isso, assim, antes do PJE, né? Então, já existiam processos eletrônicos que eu me lembro de cabeça, assim, nesses estados. E até, já aproveitando para responder o que tinha sido perguntado antes, que eu acabei me empolgando para falar sobre a parte das audiências, né? Como chegar a nossa, para nós, né? Como chega a notificação da audiência para nós advogados, quanto a essa, vamos dizer assim, organização de partes e testemunhas para que compareçam numa audiência ou que sejam compareçam numa audiência virtual, vamos dizer assim, não é de responsabilidade do advogado. Ele não fica responsável por isso, não compete o advogado reunir a galera para participar da audiência. Até por conta do perigo, né, de contágio. Como é que vai fazer isso, meu Deus do céu? No começo de abril, se eu não me engano, acho que é no começo de abril, minha memória vai me falhar, mas no TRT2... Ninguém é tão velho, hein? Pois é. No TRT2 haviam soltado um ato normativo, acho que o ato normativo número 5 na época, regulamentando as audiências, os atos processuais em geral no TRT2. E deu um problemaço na época. Sim, porque ninguém aceitou uma situação daquela que os advogados eram responsáveis por todos os atos processuais e eles eram responsabilizados caso acontecesse algum problema técnico. Foi um absurdo, então, dizer, mesmo, né? A OAB se manifestou, né, naquela época também, né? A OAB, ela se manifestou falando assim, gente, vocês decidirem, tá tudo certo. Não, era inviável, falou que era inviável para os advogados, não tinha como. Mas eles falaram isso depois da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo rebaterem com veemência toda a situação. Então, quando a TTSP bateu, aí a OAB falou, então tá bom, já que vocês falaram isso, eu também concordo. Mas no primeiro momento, a OAB não tinha dado um desfecho nem positivo nem negativo. Falou, gente, vocês vê aí, se vocês fizerem tá bom, mas aí ninguém concordou com essa situação, ainda bem, né? E aí eles acabaram alterando tudo, porque realmente é um absurdo. Imagina só se uma pessoa que não deveria estar na rua, está na rua, né? Bate num poste, cai a energia, e justamente na hora que o advogado reuniu toda a galera que também não deveria estar naquele lugar, né? Todo mundo dentro de uma mesma sala. Cai a energia, e aí? Aí o problema, a culpa é do advogado, então o advogado perderia na época, né? O seu tempo para poder fazer sua sustentação oral, no caso de segunda instância, ou para fazer sua réplica, porque tem juízes que pedem para fazer réplica oral em audiência, ou fazer as razões finais em audiência. Então, quer dizer, a oitiva da parte, dar uma revelia. Então, assim, não fazia sentido algum. Mas até o próprio CNJ barrou isso daí, não é mais possível, não. Tem até norma específica falando que não pode atribuir, né, para o advogado essa responsabilidade. Sim. Vamos continuar, vamos lá. Agora uma perguntinha que eu fiquei aqui encucada. As audiências, quando são segredo de justiça, ninguém pode assistir e tal, tem senha no processo. Agora em ambiente virtual, as audiências que não estão em segredo de justiça, um terceiro poderia assistir essa audiência? Então, o que eles acabaram, na verdade, meio que definindo o que é o correto, né? Independentemente da forma na qual a audiência vai ser realizada, ela tem que ser pública, salvo segredo de justiça, né? Então, falando no modo geral, então ela tem que ser pública, ela tem que ser disponibilizada para que todas as pessoas que tenham interesse em ver a audiência, né, participar da audiência, aliás, participar não, porque ela não pode se manifestar na audiência, mas se ela quiser ver a audiência, ela não tem problema nenhum. Então, cada regional aí, eles vão ter que praticamente fazer alguma forma para liberar
o acesso a terceiros, e esses terceiros não se manifestarem no processo, novamente, mas liberar de alguma forma, inclusive até por YouTube, qualquer coisa do tipo, os regionais eles têm que dar agora me fugiu a palavra, a publicidade, então, doutor, né? me parece que no próprio sistema lá do Cisco Webex é possível que o terceiro que queira assistir a audiência faça um cadastro, e aí no dia da audiência ele vai lá, entra na sala e o microfone provavelmente vai estar desligado, ele não vai poder se manifestar, né? Mas vai poder assistir normalmente, garantindo assim o princípio da publicidade, né? Na Porque as audiências publicidade que eu têm queria lembrar. são públicas e, com exceção que a Sofia falou aqui, as audiências que correm em segredo de justiça, né? Inclusive, assim, cada regional ele pode fazer esse, entre aspas, filtro, né, para que as pessoas, os terceiros interessados, façam pré-cadastro para que participem, né, para que visualizem a audiência. E depois disso, o próprio regional ele tem que disponibilizar as audiências para que todos possam ver depois, né? Agora que você tocou num ponto interessante, essas audiências elas têm que ser gravadas, elas vão ser disponibilizadas do jeito que você está falando aí. Essa parte eu acho que também tem alguma disposição lá no TST, se não me engano. Você lembra disso? Então, na verdade, o que acontece? As audiências, elas têm que ser gravadas, né? Se eu não me engano, é PJE Mídias, alguma coisa assim que eles vão utilizar para realizar a gravação. Tem um local específico que todas as audiências elas serão gravadas. Então, se eu não me engano, eu posso acessar na hora que eu quiser, então, se eu participei da audiência. Em tese, sim. Em tese, até os juízes podem ver depois novamente a audiência. Eu acho isso algo legal, porque o que acontece na prática, muitas vezes numa audiência de instrução, que muitas das vezes as audiências de instrução são extremamente cansativas, né? E você reduzir já participei de audiência de mais de 2 horas de instrução. Então, você reduzir todo esse termo em ata, né? E deixar isso convencionado de que determinadas palavras, situações, gestos que aquela pessoa fez não vai estar na ata, a partir do momento que o juiz ele tem essa possibilidade de ver depois, apesar de ainda achar que precisa ser melhorado essa situação para ter audiências de instrução, como a gente já conversou antes, algo que seja válido e que pode prosseguir aí sim. Mas não corre o risco do tribunal descartar em alguma hipótese essas audiências? Porque eu lembro que você falou da plataforma como o YouTube, por exemplo, se a audiência é televisionada lá para o YouTube. Nesse caso, me parece que as audiências podem ser descartadas justamente porque elas estão passando no YouTube e vão ficar lá no YouTube, por exemplo, entendeu? Então, assim, quando ela é passada para outra plataforma, nesse caso, eu acho que pode sim ser descartado, viu, doutor? Eu acho que assim, a partir do momento que fez um backup, né, e que tenha... Mas, de qualquer forma, ela vai ficar armazenada em algum lugar, né? De qualquer forma, ela vai ficar armazenada, nem que seja em ata, né? As audiências UNA e de instrução estão sendo reduzidas, aliás, elas podem ser reduzidas em ata, devem ser reduzidas em ata, na verdade, mas também devem ser gravadas. As audiências iniciais, elas não precisam ser gravadas em si, mas as de UNA e de instrução que porventura ocorrerem, aí elas precisam ser gravadas e aí também consta tudo em ata lá, bonitinho, para que não tenha nenhum problema, né? Agora, uma perguntinha que não quer calar. Como que a gente, principalmente nós advogados, como que a gente tem que se vestir para essa audiência telepresencial? Posso ficar com roupa social, roupa casual? Eu tenho que estar de social? Eu posso colocar pantufa, camisa e ficar de cueca? Como é que é? De cueca não. Bom, de cueca só homem, né? Óbvio. Não, é assim, na verdade foi convencionado de que fica dispensado os trajes formais, né? O terno, a gravata. Não é necessário que o advogado homem, no caso, utilize esses graças a Deus, né? Não utilize
Esse traje, né? Esses trajes, né? Esses acessórios também. E aí, assim, mas desde que você se apresente, né, com de uma forma boa, né? Não precisa. Assim, um tanto quanto. Né? Exatamente, assim, pelo menos você não se apresenta, sei lá, com camiseta regata, camiseta de time, boné, né? São coisas que a gente não precisa nem falar, que o advogado não precisa participar, assim, e evidentemente que eu também aproveito já para orientar os meus clientes de que eles não fazem, para eles não fazerem isso também. Então, bota uma camisetinha qualquer aí, uma polo que seja, uma camiseta normal, mas não bota camiseta de time, camiseta de vereador, camiseta, né, regata. Evite essas coisas para que apareça na solenidade de uma forma apresentável em si. E aí, bom, pelo menos na parte de cima, na parte de baixo ninguém tá vendo, né? Mas aí tem que ficar esperto com a câmera ligada, microfone ligado, porque a gente tem visto aí na mídia coisas muito bizarras acontecendo, inclusive, né, com magistrados e tal, fica uma situação meio esquisita. Então, a gente também orienta as pessoas, nossos clientes, a sempre ligarem a câmera quando acabar a sessão, e o microfone, claro, para não, de repente, acabou a sessão, você levanta e sai e vê uma coisa que não é tão agradável para todo mundo ver. Não, né? Verdade, É o bom senso, na verdade, né? É o bom senso. Agora, doutor, o que acontece se, por exemplo, eu, advogada, tiver um problema de conexão no meio da audiência, hein? Vai sobrar para mim, no final das contas? Vou ter, sei lá, algum prejuízo na audiência? Bom, primeiro você vai chorar, né? Primeiro de tudo você chora, porque... Pelo amor de Deus! Putz, e agora, né? Primeiro a gente se desespera, perde os cabelos que não tem, aí depois... Processa vivo. Processa vivo, processa a net. E aí depois, agora falando sério, depois o advogado ele se manifesta no processo, ele fala, olha, tive um problema de conexão, tive um problema técnico aqui, e aí eu vou, olha, comprova nos juiz, pelo autos, amor de Deus, aí, meu, me dá um desconto aí que deu zica aqui, e aí redesigna a audiência, faz novamente ou prossegue o ato processual de onde parou, mas o prejuízo em si, o advogado não fica responsabilizado na situação. Então ele pode falar. Ele peticiona informando a indisponibilidade naquele momento, e aí depois o juiz, geralmente o juiz defere, né? Porque sabe que essas situações ninguém faz de propósito, né? É muita novidade também, né? Eu não sei como estão nos outros TRTs, mas aqui o TRT de São Paulo, da segunda região, ele tem um ato também da presidência, o ato número 8, que fala que o advogado tem que diligenciar para garantir a sua conexão da internet, né, para que ela esteja estável. Mas eles sabem que impossibilidades técnicas ou de ordem prática podem vir a acontecer. E se isso acontecer, vai sim ser suspensa a audiência e redesignada para uma outra data. Então, assim, pelo menos aqui em São Paulo foi tomada essa precaução, né, da gente não sofrer prejuízo. Nós, advogados, não sofremos prejuízo por conta de uma fatalidade técnica, digamos assim, né? Ah, sim, inclusive isso daí ele foi alterado depois, né? Porque na primeira resolução que o TRT tinha lançado, os advogados ficavam responsáveis pela não, conexão. Mudou, graças a Deus. Então, se você caiu no meio da audiência, os seus atos processuais até então que foram feitos, ok, dali para frente precluiu. Então... Precluiu, verdade. Não, mas gente, vamos não, pelo amor de Deus, hoje não é mais assim, porque a gente já viu a coisa é muito mais embaixo, né? Não dá para colocar tudo nas costas do advogado. Doutor, quanto às sustentações orais, como é que está funcionando? Qual que é o prazo para isso? Você está sabendo? Bom, na verdade, assim, o advogado que deseja e necessita, no caso, realizar a sustentação oral, ele tem que fazer o cadastro lá no site do regional, né? Cada regional. Ele faz o cadastro prévio. Lá na plataforma, né? Isso, ele preenche os dados dele, né? Na verdade, primeiro ele tem que fazer a solicitação como sempre foi, né? Faz a solicitação pela internet, do julgamento, para que ele possa participar.
E aí, depois disso, ele faz o cadastro interno, né, com todos os dados. Aí sim, é de responsabilidade dele informar corretamente todos os dados, porque aí, se o advogado não conseguir informar os dados dele corretamente, não é culpa do tribunal se ele não conseguir participar, né? Cai entre nós. Né? Mas aí, quanto à sustentação oral, a gente não tem maiores problemas também, né? Dá para realizar normal o ato, né? Sim, sim, sim. O ato não é alterado basicamente como a audiência em si. Inclusive, também já era utilizado em outras áreas, né? A audiência, o julgamento virtual pelo tribunal já em outras áreas do direito aí já era utilizado. Então, até que não alterou tanto. O que tem que fazer é fazer o cadastro prévio. Aí tem acho que 48 horas antes para poder fazer o cadastro, né? Eu acho que E aí E, Rafael, a gente tá só um minutinho, a gente tá faltando, a gente já quase está acabando a live, já está acabando o nosso tempo. Então, só para avisar, tá? Faltam 15 minutos. Não, legal. Pensei que. Agora que eu vi o relógio. A gente se organizar no tempo aqui, né? Passou rápido. Uhum. Passou mesmo. Assim, para a gente finalizar, a gente queria que você contasse a sua experiência com a audiência telepresencial. Conta um caso para a gente que você já participou. Bom, vamos lá. Eu fiz uma audiência, hoje é dia 11 de junho, faz mais ou menos umas 2 ou 3 semanas. Foi praticamente logo no início. Confesso que eu fiquei um pouco receoso ali, meio ansioso também, para falar, nossa, como é que vai ser? Você fica com medo de dar problema na internet, tudo mais. Tudo que a gente conversou, fala, putz, se acontecer, o que eu vou fazer? Mas os procedimentos que foram adotados foram basicamente o que a gente falou aqui, né? Então, o juiz, ele despachou, intimando as partes para se manifestar, nos manifestamos, ok, os outros também, inclusive esse processo, ele tinha 3 reclamadas, então seriam 6 pessoas, né, 3 advogados, 3 prepostos pelas reclamadas, além de nós, eu e meu cliente. E fica todo mundo na sala virtual. Fica todo mundo na sala virtual, cada um com o seu quadradinho ali, e aí do lado, no canto direito da tela, para quem olha para a tela, tem como se fosse um chat ali, e aí você pode clicar vamos supor, se você quer a palavra, você clica lá e ergue uma mãozinha assim, falando que você quer a palavra, e aí todo mundo acaba respeitando. A audiência, ela foi uma audiência inicial, o juiz, na verdade, ele converteu a audiência, que era uma audiência una, para audiência inicial, para justamente ser não de ter forma... a parte instrutória, né? Isso, para justamente... E como essa audiência, nesse caso, ele demandava uma prova pericial, então, antes da própria audiência, ele já pediu para que nós nos manifestássemos sobre a possibilidade ou não da audiência, bem como já colocar também qual seria o local da perícia. Então, ele já adiantou isso. Chegou na hora da audiência, foi muito rápido, porque o juiz olhou e falou, bom, o reclamante já apresentou qual era o local, uma das reclamadas tinha discordado, enfim, mas aí o juiz ainda falou, é a parte que é o reclamante que fala, se não é, depois você impugna, você demonstra, enfim, mas foi bem rápido. A audiência, na verdade, ela só demorou um pouquinho, porque um dos advogados teve um probleminha na hora de conseguir entrar na plataforma, mas aí acontece, então imagina que foram 4 advogados contando comigo, com 4 prepostos, e o juiz tinha... 9 pessoas. E aí tinha a escrevente lá, né, a serventuária. Então, eram 10 pessoas na sala. E uma coisa que está sendo interessante também, que os juízes eles estão dispensando o comparecimento dos prepostos em determinadas audiências. Porque justamente acontece de algum outro problema de conexão, aí o advogado, ele, com a representação que ele já tem no processo, né, ele já tem a procuração para representar aquela empresa, e não havendo prejuízo, o advogado ele pode fazer presente. Exatamente, pode fazer presente como preposto e tocar o processo ali. Então aí o meu processo ele foi rápido. A gente
delimitou ali as provas. Vai ter prova testemunhal? Vai ter prova testemunhal. Qual vai ser a insalubridade? Já informamos os quesitos. O juiz mesmo também, na própria audiência, ele já deixou em ata, já constou em ata os quesitos que ele necessitava. E aí já marcou a audiência de instrução. A audiência de instrução foi para outubro. A data exata eu não vou lembrar. Mas foi para outubro. E aí até julho, aliás, e um adendo interessante também. O juiz, ele convencionou de que caso... Porque assim, a perícia ela tem que ser presencial. Aí não tem jeito, né? Não tem como fazer uma perícia virtual para caracterizar a insalubridade. Uhum. Então, o juiz, ele falou assim, olha, o perito, nomeou o perito, falou, olha, perito, você tem até julho para trazer o laudo, mas caso a pandemia continue, caso essa situação que nós estamos passando, ela perdure, aí a gente redesigna aí, a gente vê uma nova data, não tem problema nenhum. Então, até para não arriscar a própria vida dele também, né? Sim, com certeza. Então, imagina só que nesse caso em concreto, ele precisaria ir numa loja do Burger King para realizar a perícia. E aí a gente não sabe se quando ele for, como vai estar a situação. E, querendo ou não, o Burger King é uma rede de fast food extremamente rentável e com muita passagem de pessoas, né? Então tem muita gente que passa lá, tanto funcionários... Uhum. Pois é. Então, assim, aí agora nós estamos aguardando o que é que o perito se vai conseguir, né? Tem tudo isso. Né? E, inclusive, essa perícia ela vai ser aqui na capital de São Paulo. Então, a gente não sabe como é que vai ser. E agora a gente está aguardando. Mas, assim, foi uma experiência bem legal. A plataforma Webex, né? Ela é muito fácil de mexer. Assim, você não precisa ter muita experiência no campo jurídico, no campo da tecnologia ali. Você não precisa ser um expert no TI para conseguir mexer. O cadastro é super fácil de fazer também. Então é bem tranquilo, é bem legal. Esse mês ainda tem mais... Os advogados não precisam ficar com medo de entrar, de mexer nessa plataforma e de repente dar um problema. É bem tranquilo, bem autoexplicativo, intuitivo, né? Isso, exatamente, é bem tranquilo, é muito fácil você baixar o aplicativo ou o programa para o computador e o cadastro ali é muito rápido você fazer. Creio eu que até pelo Facebook você consegue cadastrar pelo Webex, né, o Cisco, você consegue, já puxa todas as informações lá, então rapidinho você consegue fazer o cadastro, coloca login e senha lá e já fica salvo também para outras audiências, então você só vai ter um primeiro trabalho, né? Aí os próximos você acaba tendo mais facilidade. Então é bem tranquilo, é bem legal. E como a gente comentou no começo, eu torço para que seja uma tendência em audiências que principalmente podem dispensar o comparecimento in loco das pessoas. Se é uma audiência... Facilita demais a nossa vida, né? Nossa, imagina só que, por exemplo, você talvez poderia ter uma outra audiência em outro lugar e você já está naquele outro lugar, né? E aí você pega seu celular, seu tablet, ou vai para a sala da OAB e participa da audiência ali rapidinho e já está fazendo sua diligência, outra audiência, enfim, em outro lugar, e já consegue resolver 2 problemas em um só. Ajuda no trânsito, ajuda na toda a sustentabilidade do mundo aí, na verdade, minha opinião. É verdade. Com certeza. Bom, estamos caminhando aqui para o fim, tá quase batendo o horário já. Nós queríamos agradecer aí a presença de todo mundo que ficou, né? Espero que vocês tenham gostado muito, ou pouco, ou gostado apenas. Tanto faz. Espero que vocês tenham aproveitado as informações que a gente passou. A gente tentou fazer isso da melhor forma, explicar para vocês. Se ficar qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, no Entenda Direitinho, ou no Instagram do Dr. Rafael. Como é que é mesmo o seu Instagram? É Leite Prado Advogados, né? É isso, @Leite Prado Advogados. Eu não consegui fixar o tema aqui, não sei porquê, foi uma falha técnica também, não consegui, mas a gente falou sobre as audiências, para quem perdeu. Quem quiser ver do começo, ela vai ficar gravada aqui no Instagram Infodireito do Trabalho.
Agradecer o Jetson também, que nos ofereceu aí o Instagram dele para a gente poder realizar essa live hoje. Quer falar alguma coisa? Não. Se inscreva no nosso canal, gente, no YouTube. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Estamos terminando. Bom, eu queria agradecer vocês também pelo convite, né? Achei uma experiência super legal aí, esse nosso bate-papo. Creio que Eu achei muitos muito legal. Creio que muitos colegas aí também identificaram com os problemas que a gente está comentando aqui, inclusive relatando algumas situações aqui que a gente acaba vendo nos comentários, né? Então, esse bate-papo achei super legal porque, querendo ou não, acaba dando outras ideias para nós, colegas, para advogados, para que a gente possa diminuir um eventual problema que a gente pode ter aí e sempre compartilhando experiências, ideias. Então, queria agradecer vocês também, o pessoal do Info Direito do Trabalho, por ter disponibilizado esse espaço para a gente. E aí, bom, também eu deixo aqui o meu Instagram, né, @leiteprado_advogados, a gente acaba postando também algumas situações. Deixa eu só falar um negócio, doutor, deixa eu só te interromper, que teve uns comentários aqui, eu acabei nem vendo, olha. A Vitália, não sei como fala isso, comentou aqui, até o tribunal, se for proposital, não vou conseguir porque já passou o momento, mas acho que nesse caso seria de bom ouvir, temos no mínimo 2 internets aqui no escritório, vou fazer isso, porque a questão de cair a conexão é uma situação que pode acontecer. Foi a R-Judice. E o Diego falou, foi marcada uma perícia virtual em Novo Hamburgo essa semana, em caso que eu cuido, Rafael. Foi para você o comentário. Foi feito dia 10 agora. Ou seja, tem perícia virtual sim, olha só. Obrigada, Diego, por ter compartilhado essa informação, viu? Bom, é interessante saber isso mesmo, porque... Até minha mãe tá na live. Oi, mãe. Pode falar, doutor. Não, imagina, achei legal saber disso, porque creio que determinada situação você não consegue visualizar por meio de videoconferência, principalmente uma perícia virtual. Por exemplo, de ruído, eu acho que o ruído você não consegue fazer, né? Não tem como você medir o ruído por uma audiência virtual, mas acho que determinadas situações, talvez apresentando documentos ou fazendo a live do local, né? Porque aí vai ter que demonstrar de forma virtual o local ali, o ambiente de trabalho daquele reclamante, talvez dê para... O doutor Jorge Alberto falou, já tivemos audiência com 22 estudantes de direito. Olha que legal, nossa. Poxa, legal mesmo. Deixa eu ver o que mais que teve aqui. Explicação perfeita, não seria prejudicial para algumas das partes, motivando até... E não seria prejudicial para alguma das partes, motivando até a parte que se sentir lesada a recorrer justamente por esse motivo. Aí eu já não vou saber te responder, porque já passou o momento e eu não tinha visto a pergunta. Além de tempo e economia, sim, economiza muito tempo. O pessoal só mais comentou, não fez pergunta, né? Mas eu senti que vocês curtiram, né? Porque teve até que bastante comentário. Gente, vamos terminar aqui, faltam 4 minutos. Doutor Rafael, gostaria demais de agradecer, foi muito esclarecedor, eu achei muito boa a sua explicação. Espero que nós façamos mais lives assim, porque o nosso intuito é sempre ajudar as pessoas que a gente sabe que conhecimento. A gente divulgar conhecimento, exatamente. A gente sabe que às vezes as dúvidas são as mesmas, né? Então é bom a gente sempre compartilhar isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo. Valeu. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.